Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de entrevista. E a gente vai continuar falando sobre essas perguntas situacionais, né? Que a gente vai usar a metodologia do STAR para responder. E eu espero que ao final desse módulo vocês estejam quase enjoados de pensar em STAR. Então, pensar na situação, na tarefa, na ação e no resultado. Porque na verdade eu acho que muitas vezes a gente pensa que as perguntas são tão diferentes umas das outras e vocês vão notar que na verdade todas elas cabem na mesma metodologia de resposta, a gente tem que pensar em como estruturá-las da mesma maneira. E a aula de hoje é sobre criatividade e resolução de problemas. Por que eu estou colocando essas duas na mesma aula? É porque, primeiro, muitas vezes eles perguntam desse jeito, então, me conta uma vez em que você foi criativo para resolver um problema, me conta uma vez que você resolveu o problema de um jeito criativo. E mesmo que eles não coloquem, ou falem assim, só me conta uma situação em que você foi criativo, ou me conte uma situação em que você resolveu um problema, geralmente a mesma história funciona. Por quê? Porque quando a gente tem um problema, é fora da rotina, certo? A gente não tem uma rotina planejando problemas, porque se tudo sai como planejado, vai tudo correndo bem, né? Então, toda vez que vem uma situação que a gente precisa resolver, ela tá fora daquela coisa de sempre, ela tá fora daquela caixa. A caixa é perfeita, a caixa funciona, a caixa tem uma rotina, um planejamento, tudo vai muito bem. Então, resolução de problemas geralmente vem com criatividade. E eu acho que muitas vezes a gente tem um pouco de medo da palavra criatividade, porque a gente pensa muito nessa coisa criativa, artística, de fazer uma coisa muito inovadora ou uma propaganda, né? Uma coisa mais artística, mais, enfim, abstrata, né? E na verdade a criatividade, ela se dá no dia a dia em muitos jeitos. Só de você pensar numa coisa que não é o esperado, que não é o jeito que te foi ensinado exatamente aquela rotina ou aquela metodologia, aquilo é uma situação criativa, você pensou de um jeito diferente em resolver. Então, não fiquem pensando, caraca, eu nunca fui criativo, nunca fiz nada diferente. Com certeza você já foi. Só fazer uma reflexão para identificar esses momentos. Agora, passando esse susto, né, da criatividade, vamos pensar um pouco na resolução de problema. Como o foco dessa questão é, primeiro, entender como você reage um pouco frente a um problema, né? Porque se você teve que ser criativo naquela situação, foi uma situação desafiadora para você, que a resposta não estava óbvia. Então, tem esse lado, mas tem principalmente o lado sobre como você resolveu. Então, dentro da sigla do STAR, o resultado aqui é o mais importante, porque é para mostrar como foi que você realmente fechou aquele problema. Então, lógico, é sempre bom mostrar o nosso comportamento, como a gente consegue lidar com aquilo, a parte psicológica do problema. Então, na hora que você estiver apresentando a situação, o contexto, é legal dar um pouco desse detalhe de como você reagiu, mas também depois entrar realmente na resolução do problema, que é o foco dessa resposta. Agora, quais situações podem ser criativas? Tudo que você faz resolvendo alguma coisa que você usou talvez uma outra teoria de algum outro conhecimento, que você pensou em uma coisa, você sugeriu pensando que talvez até a ideia era boba, às vezes a gente fala assim, desculpa se eu estiver falando uma coisa sem noção, mas e se a gente fizer assim? Todo esse tipo de situação, para e começa a refletir, começa a estruturar a sua resposta, porque pode ser que seja uma ótima história para contar. Não tem que ser uma coisa grandiosa, né? Gente, é coisa do dia a dia. O que eles querem saber, na verdade, é se você vai conseguir lidar com problemas do dia a dia e se você consegue reagir com algo que está fora do seu manual de instruções, certo? Então, vou contar um pouco de novo, né? Uma história minha, para vocês ouvirem e entenderem mais ou menos como eu estruturaria. Então, uma situação que eu tive que resolver um problema de uma forma criativa foi durante um projeto que eu estava fazendo com o Egito. Então, foi durante a integração da parte de Middle East and Africa para a Europa, né, de se tornar uma zona como o EMEA. Então, a gente começou a produzir ketchup para o Egito também. E, na verdade, eles precisavam que na tampa do ketchup, aquela a data de expiração estivesse em caracteres árabes. Os números eram tudo bem, mas eles queriam que o ESP e o PROD de produção tivessem caracteres árabes. O que nas fábricas da Europa a gente não tinha essa capacidade de fazer. Então começou todo um problema, será que a gente investe? Ia ser uma coisa, né, super grande de resolver, que talvez a gente teria que comprar um equipamento novo para colocar o caractere em árabe. E a minha solução, o que eu tentei sugerir foi
como que a gente pode fazer, que outros tipos de coisa a gente imprime, que a gente tenha um texto, que a gente tenha uma instrução, que a gente pode talvez contornar isso. E a minha ideia foi de colocar na embalagem uma explicação de que ESP significa isso, e colocar no caractere árabe, e PROD significa isso. Então, uma instrução na embalagem, no rótulo, dizendo o que significa da tampa. Porque o da tampa ele é impresso na linha de produção, então é uma coisa que tem que realmente estar lá. Mas a embalagem a gente imprime e compra o rótulo pronto. Então, foi uma ideia de pensar em quais são as outras alternativas que a gente tem, em quais outros momentos a gente se comunica com o consumidor através da embalagem que possa contornar isso. E, na verdade, só de colocar essa indicação no rótulo, a gente se livrou de ter que investir em um novo equipamento para a fábrica. Então, assim, gente, a história foi... Talvez eu precisaria fazer um investimento em um equipamento novo, mas o que eu comecei a pensar foi quais outros tipos de comunicação, em quais outros momentos eu consigo colocar uma instrução para o consumidor. Então, esse tipo de coisa, de pensar além do, não, a gente precisa da tampa. Tá, mas que mais? Então, qualquer situação que você resolveu, que você pensou, mas o problema é a tampa, mas e o resto? Que toda situação que você pensar em uma coisa fora daquele problema na mão e que você resolve, então, através disso, vocês podem contar. E isso pode ser dentro de projeto da faculdade, não precisa ser uma situação profissional igual essa minha. Foi durante o estágio também, tá, gente? Então poderia ter sido antes de formada que aconteceu. Mas, de novo, reflitam sobre como vocês conseguem sugerir, em quais situações vocês sugeriram algo, geralmente com e se? Aí você começa a perguntar, e se? Eu começo a fazer uma sugestão, pensei aqui, me fala se não faz sentido. Sempre que você estiver nessa situação, você provavelmente está sendo criativo. Então, bora identificar, coloca no Star e eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem nessa resposta.